Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Esdras, capítulo 1, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, de Ciro, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seu Deus, com ele, suba a Jerusalém. Foi uma ordem de Deus para Ciro, Deus dos céus, o Todo-Poderoso, para Ciro, rei da Pérsia, na época, que a ele foi dado todo o poder sobre todas as nações e línguas, que ele passou pregão quer dizer, ele pregou Deus, ele disse: o Deus Todo-Poderoso, ele me deu todos vós na minha mão, e todos têm que se juntar e vamos fazer uma casa para Deus, vamos fazer uma casa para Deus em Jerusalém, que é Judá, Judá em Jerusalém. Então, o que eu quero dizer? Diz assim o versículo 5: então se levantaram os chefes do país de Judá e Benjamim, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os quebrantados dos arredores, todos que ouviam falar essa pregação do rei, não era nem de profeta, não era nem de sacerdote, nem sumo sacerdote, não, era de um rei da Pérsia, não era rei de Judá nem de Jerusalém, era rei da Pérsia. Deus veio ao rei da Pérsia dizer: olha, eu estou entregando todas as nações a ti, e queria que fizesse pregação da palavra de Deus em todas as nações, e fazer ali uma casa para Deus. Então ele pregou, e muitos vieram, todos que habitavam por ali, tinham um coração aquebrantado, tinha temor, e vieram e se juntaram para fazer a casa do único e do verdadeiro Deus. Mas diz assim, veio o sacerdote, levita, e todos cujo Espírito de Deus despertou. O versículo é o 5 de Esdras 1. E veio todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou. Portanto, não vamos falar de quem não busca Deus, não vamos falar deste ou daquela, dizer: eu já preguei tanto para aquele, eu já orei tanto por aquela, eu já clamei pelo país, já clamei pela nação, já clamei pelo mundo, e ninguém quer saber da palavra de Deus. Então eu tenho dito isso, eu tenho ficado entristecido com essas coisas. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não os despertou para buscarem a Deus. Quando o Espírito de Deus desperta o rei, o presidente, o governante ou os governantes para fazer uma casa para ele, para adorar somente a ele, para louvar, engrandecer, glorificar somente a ele, quando Deus desperta, eles vão com alegria. Deus ainda não despertou verdadeiramente os nossos governantes, mas vamos orar por eles, para que eles possam ser agraciados por Deus, como foi Maria no tempo que veio o anjo
anunciando Jesus para ela. Ela foi uma agraciada. Salve agraciada, disse o anjo, para colocar no ventre dela ali o Filho de Deus. Ela foi agraciada. A mesma coisa, os nossos governantes ainda não estão sendo agraciados com a graça de Deus para se converterem, para vir todo mundo junto. O Espírito do Senhor, está dizendo aqui, o Espírito de Deus os despertou. Então o Espírito de Deus, do construtor do universo, ainda não despertou os nossos governantes, e nem muitos que nós temos orado por eles. Então nós temos que o quê? Pedir, clamar para que Deus venha despertar os nossos governantes, porque o grande dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está próximo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Essa semana eu tive um sonho, e meus sonhos geralmente são proféticos, mas eu tive um sonho que era noite, estava todo mundo dormindo e passava um vento, mas não era um terremoto, não era ventos fortes, era um vento agradável. E de repente eu ia olhar na porta, a porta estava fechada, mas eu queria fazer alguma coisa para fechar mais e mais, e de repente pessoas em gritos na rua, mas parece que não era nada mal, não. E ali Deus foi colocando no meu coração, Jesus, que está vindo buscar a igreja. E de repente eu vi no pé da porta, no sonho, eu vi algo que se levantou com mais ou menos 2 metros de altura, igual um desenho. O desenho esse que tem na Universal, de Cristo lá, aquele desenho. Eu via, através da porta, eu via ele do outro lado da porta, sem precisar abrir a porta. Eu vi e olhei para ele, e ele disse: tu estás nua. Tu estás nua. E abaixou os olhos e entristeceu. E eu me acordei e me alertei. E eu comecei a falar: Senhor, aonde? Por quê? Por que eu estou nua diante do Senhor? Então o Senhor veio e não me levou? Foi o arrebatamento? E dentro do meu coração veio e dizendo que tinha sido o arrebatamento. E eu tinha ficado porque estava nua. E eu falava: Senhor, mas eu estou de camisola, eu não estou nua. E quando eu me acordei, eu falei: Senhor, mostra-me onde eu estou nua. E fui para a igreja no outro dia, de manhã cedo, 7 horas da manhã. E ali, através da palavra, o pastor mostrou de novo que a minha impiedade, ele não veio apontar na minha cara, mas ele falou que a impiedade está me deixando fora da palavra de Deus. Porque, infelizmente, quando eu vejo algum mal, alguma pessoa má, infelizmente, que foi presa, foi condenada ou foi morta, sem eu querer, o meu coração dá aquele soco assim, dentro de mim, diz: bem feito. E no meu coração, na minha boca eu não falo, mas no meu coração faz. E eu tenho clamado a Deus que eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Eu não quero me alegrar da desgraça dos outros, eu oro por eles, mas quando são pegos, eu me alegro. Sem querer, dentro de mim vem aquela furada. E Deus mostrou que eu estava nua, porque estava me alegrando das desgraças dos outros. Isso é impiedade. E é muito triste. Deus já me mostrou essa impiedade por muitas vezes. Por muitas vezes. E quando eu vejo, eu me pego com impiedade. E amém? Assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento. E você também, se você tem impiedade, converta-se ao Senhor de verdade, clame a Deus, que Ele te ouvirá.